Fala pessoal, tudo bem? Caroline Sangerotti aqui. Olha só, hoje eu tô com o meu modelo Léo aqui. Um cabelo super em moda hoje, franjão pra frente. Se você chegar um cliente assim, qual divisões você faria, qual seções e qual técnica de tesoura você usaria? Ele quer manter um pouco o comprimento, mas ele quer mais leveza, ele quer tirar um pouco desse peso aqui. Só que para isso a gente precisa tirar pelo menos um dedinho, não vamos tirar muito comprimento, mas a gente vai dar esse caimento aqui de uma forma mais leve, tá bom? Então acompanha aí que hoje o foco vai ser a parte do topo pra gente trabalhar a franja, tá bom? Vamos lá? Então, agora eu vou usar um pouquinho aqui de gel, como do costume, que eu gosto para fazer a minha seção, a minha divisão aqui da parte do topo, tá? Onde a gente vai ter que separar bem essa franja. Mas vocês ficam à vontade, pode estar usando o gel ou grumen, tá? Como a gente está focado na franja, ó, ele já tem um ponto de referência aqui, que é o redemoinho dele. Aqui, a parte do topo vai ser circular, tá? A gente vai fazer mais em círculo aqui, ó. Então vamos lá? Ó, eu sempre faço esse movimento porque eu faço a divisão com a parte do pente mais grossa, depois penteio aqui com a parte mais fina, tá? Pessoal, eu sempre uso o secador para trabalhar bem essa minha parte aqui de toda a coroa, tá? E também as parentais, porque agora a gente vai entrar com fade aqui e o meu cabelo, conforme eu vou trabalhando, eu gosto de trabalhar com ele bem limpo, porque aí o resultado é outro, tá bom? Então eu já dividi aqui o topo em circular e a gente vai fazer agora a secagem na lateral com o secador. Tô aqui com o pente 4, vou fazer toda a limpeza. Vai ser um fade bem mais suave, mas o foco é a parte de cima, tá? Então vem aqui. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Agora o pente 3, também continuando a fazer a limpeza. Just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but Pessoal, agora eu tô com o número 2 aqui. Eu vou vir na lateral, só que eu vou abrir um pouquinho já em formato de V, tá bom? Na parte de trás. if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. Agora, número 1,5, tá? Se vocês perceberem, eu tô fazendo de cima para baixo. Isso depende de cada um. Às vezes podem fazer a marcação e subir. Mas como o cabelo dele é um pouquinho mais cheio, eu gosto de ir limpando de cima para baixo. Put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Agora totalmente baixa, tá? Never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get. Vou trabalhar agora com a 0, tá? 0 alta e a 0 baixa. Life's a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside. Agora eu vou usar a finalização, tá? Pra continuar a marcação aqui. E tirar mais o excesso ainda, pra depois entrar com a shave. Thoughts pull you in, I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up. Agora eu vou entrar com a shave aqui, tá? Pra fazer a limpeza. E aí depois eu trabalho um pouco pra tirar a marcação, que a gente vai fazer um pouco mais marcado esse cabelo. Aí galera, eu vou vir com a meio alto, tá? Do what they do, and now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking. Pessoal, agora eu vou dar uma finalizada com a tesoura, tá? Como eu domino mais a tesoura, então eu gosto de finalizar aqui com a tesoura no pente corrido e depois eu vou entrar com o cut aqui para tirar algumas marquinhas, tá bom? Vamos lá? I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put Pessoal, up all vamos fazer aqui agora, trabalhar a parte superior, tá? Presta muita atenção, como vocês viram o cabelo dele como tava, ele é um cliente que quer manter o corte, então a gente tem que se preocupar com o comprimento da franja. Então eu vou fazer aqui, ó, um V, tá? Aonde eu vou estar separando a parte da franja, totalmente aqui, ó, a parte da franja. E nós vamos trabalhar só a parte da franja. Então, quando chegar um cliente desse, uma franja gigante, falando que quer manter o comprimento, a gente tem que trabalhar muito bem essa parte aqui, tá? Vou pegar o ponto de referência aqui. Colocar um pouquinho para baixo da sobrancelha, porque ele tem tendência de ondular. Aí a gente pega aqui o ponto de referência. Tá vendo que aqui a gente forma uma linha diagonal? Então a gente penteia aqui, trazendo como linha diagonal, tá? A gente pega o outro lado. Não tem um ponto de referência aqui. Tem pouca parte, a gente só tira o excesso. Aí dentro dessa franja, como ele quer uma franja mais leve, a gente vai fazer linhas verticais, vai fazer uma elevação um
ponto de referência tá aqui, ó. Aí a gente só vai texturizar essa parte. Pega mais uma mecha, faz uma elevação. Ponto de referência tá aqui. A gente textura no meio. Vem para esse lado, eleva a mecha procurando ponto de referência e retira essa parte. E a última parte a gente faz a mesma coisa, ponto de referência. A gente fez aqui, ó, ele tem uma parte que ele vai vir sobre essa mecha. Então aqui a gente começa a fazer um triângulo, pega um pedaço da franja, usa o ponto de referência e com a ponta da tesoura a gente também vai tirando o excesso, porque esse cabelo aqui, ó, ele vai se encaixar por cima já. A gente vem com outra mecha. Mais uma. E aqui, ó, vamos fazer aqui uma junção com a parte de trás com a parte da frente, tá? A gente vai fazer ao contrário, de trás para frente. Porque a gente precisa fazer uma junção aqui e ficar o cabelo mais leve. Linhas verticais agora. Procurando lá o ponto de referência. Dá pra ver que meu dedo tá bem inclinado. Então a gente retira essa parte aqui, ó. Lá na mechinha de trás. Esse cabelo tá bem texturizado, mas a gente tem que ir preservando o comprimento da franja e deixando a parte de trás mais curto, porque aí ele começa a ter um encaixe na franja, tá? Ó, a gente começa a retirar essa ponta que foi toda texturizada, dá pra perceber, ó, que é um cabelo que tá todo texturizado. A gente pega a parte da franja, essa parte aqui, ó, ela não faz parte do comprimento, tá? Porque o V, ele tá até aqui, ó. A gente preserva, então a gente eleva o dedo da frente e o que sobrar na parte de trás, a gente tira, ó. Pra deixar maior pro curto na franja. Então a gente vai fazendo linhas assim, preservando a parte da frente, cortando na diagonal para trás, para ficar do longo pro curto. Tira uma mecha aqui. Ó, do longo pro curto. Aí ele vai ter mais movimento aqui e a franja ela vai estar mais leve. Todo esse lado aqui, ó, meu cliente ele ainda quer, só que esse lado percebe que ele tá mais curto do que o outro lado. Então, aqui a gente vai fazer só uma diagonalzinha aqui, ó. Então, ó, essa parte aqui ela tá toda mais desfiada, desconectada. A franja ela vem vindo aqui mais comprida em cima e ele continua com peso, tá? Então a gente fez o triângulo, fez um movimento, vou dar mais uma leveza aqui, ó, na parte de trás, que ainda tem uns fios que esse cabelo ele foi muito texturizado e não é necessário. Somente até aqui. Ó, percebe que eu tô levando essa mecha que eu fiz, tô elevando para trás, tá? Para trás, ó. Porque olha o tanto de comprimento que eu consigo. Então sempre quando você quer preservar um comprimento, você traz a mecha para trás. E aí a gente texturiza. A gente trabalhou primeiro a franja e depois a gente trabalha toda essa parte aqui que dá textura e caimento um pouco para esse lado. Fala pessoal, tudo bem? Nesse cabelo super fino, liso, eu vou fazer uma preparação para esse penteado da forma que ele gosta. Se vocês perceberem, a gente ficou com ainda bastante franja, tá? Então eu vou usar aqui o Hot Volumize,
que é uma preparação para raiz, tá? Para dar volume. Então a gente vai aplicar aqui, ó. A gente vai aplicar aqui, ó, só na raiz, para dar um volume na raiz e não ficar tão lambido, tá? Então somente na raiz aqui, um dedinho, e aí a gente já movimenta esse cabelo aqui na parte de trás também. E aí a gente vai passando nesse cabelo inteiro, somente a raiz, ó. Somente na raiz, tá bom? Pra dar um volume e a gente deixar ele bem texturizado, mas com bastante volume na raiz. Eu gosto de usar Hot Volumizer. Pessoal, vou usar o Touch Texture somente na franja, tá? Eu quero um pouquinho mais de volume e textura, então eu vou usar aqui, ó, só um pouquinho na franja desse cabelo. Vamos secar? But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Fala pessoal, agora vamos usar a pomada original. Como eu deixei ele totalmente muito seco, porque a gente usou o Hot Volumizer na raiz, depois do textura, ele tá muito seco, tá natural. Se a gente quisesse deixar ele só assim, ó, ficaria bem bacana, mas eu quero um pouquinho de brilho, tá? Então a gente vai usar um pouquinho da original pomade. Só uma quantidade pequena para baixar mais o frio e deixar uma modelagem com um pouco mais de brilho. Lembrando que o nosso modelo aqui, ele gosta da franja dele, e eu achei legal trazer para vocês essa textura de franja com as divisões. Olha só como que ficou, com bastante movimento essa franja, da forma que a gente cortou, tá? Então lembrando que a gente fez uma divisão em V aqui, depois a gente fez linhas verticais, elevando aqui ponto de referência e cortando para ter essa textura aqui, ó, no meio. E aqui na parte de trás a gente desfiou bastante, ó, e aí deu essa texturizada na parte de cima, tá? Então olha só que legal que ficou. A gente não tirou muito o comprimento, mas a gente deu uma leveza, tá? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa franja. Coloca lá pra ver várias vezes, que vale a pena conferir, tá bom? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon